Olá, começando aqui a nossa última aula do curso Miopia em Marketing. É um curso, nossa, com muito conteúdo, muito. Enfim, não vou ficar rasgando cedo aqui. O importante é que se você estiver vendo esse conteúdo aberto durante o curto espaço de tempo que ele fica aberto, seja no meu YouTube, no meu LinkedIn, ou seja ele em YouTube, LinkedIn, acho que Facebook é onde eu estou disponibilizando. Saiba que todos os conteúdos, tudo que eu estou criando de conteúdo, tudo que eu estou criando de curso, vídeo aula, tudo está sendo depositado aqui na ead.temomori.com.br. Então, se você quiser comprar avulso, você compra avulso. Se você quiser assinar para poder ter tudo, você vai, né, a ter acesso a tudo. Tem todas as possibilidades lá dentro da plataforma, dentro do ead.temomori.com.br. Este curso é o curso sobre o artigo do Theodore Levitt de 1960, Miopia em Marketing, e hoje eu vou fazer a conclusão desse curso, que é muito interessante, é muito legal, principalmente por a gente pensar que ele é de 1960, né? Durante o longo do curso eu fui bastante repetitivo com essa questão, então... E aí a gente está com aquele problema de internet de novo. A conexão ela demora um tempo para estabilizar. Voltando depois de algum corte aqui por conta da minha internet, então agora que voltou, estou fazendo a conclusão, essa que é a última aula. Eu até fiquei tanto tempo travado no corte, que vocês não viram, eu perdi um pouco, pode estar meio desconexo, mas vai fazer sentido. A ideia aqui é a gente falar sobre a conclusão. Na última aula a gente falou sobre o tratamento de enteado, como o marketing muitas vezes ele é deixado de lado, como o marketing muitas vezes ele é criado, ele é feito, ele é tratado como algo residual. Então a gente tem primeiro um produto e depois o marketing vem como uma ação residual para promover esse produto ou comunicar as funcionalidades deste produto ou apresentar esse produto para um determinado perfil de público, enquanto os responsáveis pelo produto ficam lá se empenhando em melhorar o produto, e o marketing vai só tentando empurrar essas melhorias e tudo mais para o mercado. Então a gente tem essa questão do como o marketing é tratado residualmente, e isso não está certo, não é esta forma de tratar o marketing. O marketing ele tem que entender de um todo. Quando você faz isso, você está direcionando o seu olhar de uma forma míope em marketing. Então é isso que esse artigo trata. E hoje, para falar da conclusão, eu vou começar com alguns trechos dele, que eu gosto muito do deboche dele nessa conclusão, mas aí depois eu vou trazer, eu vou ler, como está seguindo todas as aulas aqui, e aí eu volto para fazer alguns comentários. Então, na tela a gente tem aqui a conclusão, cadê? Vamos ver aqui. Opa, perdi, voltou. Aí. Mesmo depois do advento dos automóveis, caminhões e aviões, os magnatas das estradas de ferro permaneciam imperturbavelmente seguros de si. Se há 60 anos alguém lhes dissesse que no prazo de 30 anos estariam arruinados, sem um tostão no bolso, implorando subversões do governo, pensariam estar falando com um louco completo. Tal futuro simplesmente não era considerado possível. Contudo, muitas ideias loucas têm agora aceitação normal, como, por exemplo, a de tubos de metal de 100 toneladas, deixa eu correr para cá, aqui, que se deslocam suavemente pelo ar a 3.000 metros de altitude, transportando 100 cidadãos de juízo perfeito que se distraem bebendo martini. Então, é muito bom esse deboche que ele traz, porque é isso, sabe? Não adianta você pegar o futuro e trazer para frente da pessoa, você tem que ir mostrando para o mercado, ir mostrando para o seu cliente, ou ir mostrando e entendendo que o futuro ele está chegando. Então, se você falasse para a galera da Estrada de Ferro que isso ia acontecer, todo mundo ia achar maluquice.
Todo mundo ia achar absurdo, mas hoje em dia hoje em dia, no caso deles, nos anos 60, é completamente natural você ver ali pessoas em juízo, em cidadãos em juízo perfeito, andando de avião, né, se deslocando num tubo de aço que pesa toneladas a mais de 3.000 metros de altura. Então, é muito legal isso, porque a gente tem que estar claro que esse tipo de mudança pode acontecer. A gente está vivendo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo em 2023, a gente, que é quando ele está sendo gravado, a gente está vivendo um momento de ascensão e explosão de inteligências artificiais que a gente nunca pensou que fosse possível fazer tudo o que é possível fazer. Quando que você pensou, imaginou, há 3 anos atrás, que você ia escrever um texto que era uma imagem de um homem fumando cigarro na beira de um lago, alimentando patos, e em poucos minutos, em poucos segundos, essa imagem surgiria na sua frente? Quando que isso era possível? Isso era uma ideia extremamente maluca, hoje é completamente aceitável por conta da inteligência artificial. Então a gente precisa, né, ter essa noção de que essas ideias malucas, elas sim podem se tornar realidades. E aí, continuando na leitura, de qualquer maneira, é evidente que a formação de uma companhia com eficiente orientação para o cliente exige muito mais, exige muito mais do que boas intenções ou truques promocionais. Exige o conhecimento profundo de questões de organização humana e liderança. Exige conhecimento profundo de questões de organização humana e liderança. Então, de novo, essa conclusão eu vou bater muito na questão do foco no cliente e não foco no produto, análise de cliente e não análise de produto, como a gente já falou aqui nesse curso. Então, isso, entender de necessidades, é entender de pessoas. Né? É muito difícil a gente ter uma empresa voltada para isso, porque requer muito conhecimento de organização humana, requer muito conhecimento a respeito de liderança, requer muito treinamento, muito desenvolvimento, principalmente da cúpula. Na primeira página desse artigo, ele fala que toda empresa, toda indústria de rápida expansão que quebra não é por escassez de mercado, e sim por falha administrativa, e esta falha está na cúpula. Se você voltar na primeira aula desse curso e assistir, você vai ver eu falando isso, e é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece até hoje, porque a gente está focado em melhoria de produto, a gente acha que é um produto superior que vai garantir a minha existência, a minha sobrevivência, e não, é um entendimento de público, e isso sim é muito trabalhoso. Eu vou voltar lá para o texto, agora ele vai trocar de tópico, né? Sensação profunda de grandeza. A companhia precisa fazer o que exige a necessidade de sobrevivência. Precisa adaptar-se às exigências do exigências do mercado. E o mais cedo que puder. Mas a mera sobrevivência é uma aspiração medíocre. Eu falo que eu gosto das porradas que ele dá. Nenhuma organização pode atingir a grandeza sem um líder vigoroso que é impelido para frente por sua vibrante vontade de vencer. Ele deve ter uma visão de grandiosidade, visão que possa atrair ardentes seguidores em enormes quantidades. No mundo dos negócios, os seguidores são clientes. E é muito maravilhoso pensar que isso aqui foi escrito em 1960, né? Hoje no mundo de Instagram aí que a gente busca tantos seguidores, né? No mundo dos negócios, seguidores são clientes. Para atrair esses clientes, e aí ele fala que esses seguidores são pessoas que entendem, que enxergam essa vontade vibrante do líder vencer. Então também são pessoas que é o público interno aqui, né? Para atrair esses clientes, toda empresa deve ser considerada um organismo destinado a criar e atender clientela. A administração não deve julgar que sua tarefa é fabricar produtos, mas sim proporcionar a satisfação que angariam cliente. Deve propagar essa ideia e tudo que ela significa e exige por todos os cantos da organização. Olha aqui a necessidade de comunicação interna.
de marketing interno, deve fazer isso sem parar, com vontade, de forma a exercitar e estimular as pessoas que nelas se encontram. Só esse trecho, essa conclusão, só esse parágrafo já dá um TCC, né? Já dá para a gente ficar aqui discutindo muita coisa mesmo. Então, vou até tomar uma água antes de começar. E aí, aquele momento de você voltar e prestar atenção aqui em mim. No mundo do negócio, os seguidores são clientes. A necessidade. Vamos lá, vou voltar, vou começar do começo. Querer existir é medíocre, então, de novo, voltando lá na frente, que o problema está na cúpula, é sempre falha do líder, é sempre falha do board principal, é sempre falha administrativa. Então a culpa está com essa galera, certo? E essa galera precisa ter o ímpeto de grandiosidade, de crescer. Essa galera precisa ser o exemplo, esta galera precisa deixar muito claro para todos da organização, para todos os colaboradores, todo mundo que trabalha dentro dessa empresa, tudo isso precisa ficar muito claro, essa vontade de vencer precisa ficar muito claro, e é isso que faz as pessoas seguirem aquele líder. Então, tem que entender, todo mundo da organização tem que entender que a organização serve para atender a uma clientela e não para a produção de bem. Ele fala isso aqui, eu acho muito, muito interessante. Ai, caramba, perdi. Ele fala isso, né? Que deve. É isso, que toda empresa deve ser considerada um organismo destinado a criar e atender clientela. É isso, todo mundo tem que entender que a função de todo mundo ali, por mais que seja gerar um produto, por mais que seja tornar um bem tangível, mas a função de todo mundo daquela corporação é atender a uma necessidade de um cliente, é satisfazer a necessidade de um cliente. Quem é o responsável por tornar isto claro dentro da organização é o líder. Então, o líder que tem que fazer esse trabalho, você empreendedor, quem está na ponta do atendimento tem que saber qual a necessidade que está suprindo, quem está lá no chão de fábrica tem que saber, quem está efetivamente apertando o parafuso tem que saber qual a necessidade do seu cliente que você está satisfazendo. Tem que ficar claro para todo mundo isso. Não adianta a gente achar que tipo, é só fazer o marketing externo, é só atender cliente, é só empurrar um produto, ou como falei na aula passada, fazer o processo de venda, que é dar o golpe bem dado. Não é só isso vai garantir que você exista por um período de tempo, e garantir única e exclusivamente a existência é algo medíocre. Na etimologia, no significado literal da palavra medíocre, que é médio, não estou sem nenhum tom pejorativo aqui na questão da análise da palavra mesmo, é ser medíocre. É você estar numa média. Se você quer se destacar dessa média, você tem que buscar uma grandiosidade. Buscar uma grandiosidade é entender do teu cliente, entender que tipo de necessidade você satisfaz, que tipo de dor você sana, que tipo de atendimento ao cliente você efetivamente faz e tornar isso acessível para todo mundo lá dentro. Todo mundo tem que entender o que é feito dentro da empresa, que tipo de atendimento a gente presta ao cliente. E isso parte do líder. Ponto. É por isso que nunca é escassez de mercado, é sempre falha administrativa. É o líder que não conseguiu antever ou deduzir ou descobrir que o determinado segmento estava sendo modificado e não tomou as atitudes próprias para que adaptasse a empresa para que ela continuasse crescendo. É sempre falha administrativa. É muito legal ele trazer isso de novo aqui. Aí, eu vou voltar lá, que eu quase tinha perdido, mas eu voltei aqui, Deve fazer isso sem parar, com vontade, de forma a excitar e estimular pessoas que nela se encontram. De novo, falando do público interno, né? Em resumo,
A organização precisa aprender a considerar a sua função não a produção de bens ou serviços, mas a aquisição de clientes, a realização de coisas que levarão as pessoas a querer trabalhar com ela. Ao próprio dirigente máximo cabe obrigatoriamente a responsabilidade pela criação deste ambiente. Ele próprio deve lançar o estilo da companhia, sua orientação e suas metas. Tá vendo como fica sempre a questão, o problema na cúpula? Tá vendo como é a cúpula que precisa resolver? Tá vendo quem dita o ritmo é justamente a pessoa, é o líder. Então ele tem que tornar claro isso, é ele que tem que comunicar isso. Óbvio, pode seguir inúmeras formas, né? Mas ele que tem que trazer essa intencionalidade. Ele não precisa ir falando um por um, ele pode ter uma questão estratégica, contar com uma equipe de marketing para isso, contar com uma equipe de gente e cultura dentro para isso, contar com uma equipe de recursos humanos para isso, contar com quem é que seja, mas ele tem que trazer esta necessidade, ele tem que trazer esta intencionalidade. Você, dono de empresa, tem que deixar claro para todo mundo que trabalha junto com você quais são os seus objetivos, as suas metas e o que você está fazendo. O que você, enquanto corporação, está realizando, o que de necessidade você está cumprindo. Né? E aí ele termina ali, ó, eu voltei para mim antes, mas ele termina que este é um dos primeiros requisitos da liderança, pois a menos que ele saiba para onde está indo, qualquer caminho o conduzirá a este local. Eu acho que acaba aqui o conteúdo. É muito bom assim, ó. Se servir qualquer caminho, então o dirigente máximo da empresa pode muito bem arrumar a sua pasta e ir pescar. Eu nem tinha grifado essa parte, mas é muito boa, né? Se a organização não souber ou não tiver interesse em saber para onde está indo, não precisa fazer propaganda desse fato com o chefe protocolar. Todos perceberão depressa. É muito maravilhoso esse artigo, mas é muito maravilhoso esse artigo, porque assim, você lê esse artigo, você melhora a tua performance na reunião seguinte, assim, de marketing, porque, cara, ele faz abrir a tua cabeça de um jeito que é inacreditável que esse artigo tenha sido escrito em 1960 e o quão atual ele continua e o quão útil ele continua. Não é questão só dele ser atual, não é questão só de todos os exemplos caberem hoje, não é questão só assim, o quanto ele serve ainda como fonte de estudo, independente do avanço tecnológico que a gente teve 60 anos depois que esse artigo foi escrito. Então, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. A conclusão que ele coloca aqui, primeiro, que de novo, e até a escrita do artigo é legal, né? Você que tá, se você tiver a oportunidade de maratonar esse curso, ou, né, pelo menos pega o artigo, dá uma lida por inteiro, e aí depois a gente né, enfim, conversa aqui, depois você assiste isso, mas é tão maravilhoso esse artigo que a construção dele, a conclusão dele, ele volta lá para o começo numa narrativa que faz muito sentido. Todo o miolo ele vai, né, endossando uma certa ideia que ele vai impregnando na nossa cabeça, vai construindo o raciocínio muito bem, e no final ele dá a mesma paulada que ele dá lá no começo. Então, o storytelling que ele faz aqui é maravilhoso, assim, e a conclusão, né, essa, assim, a gente tem que entender que independentemente do segmento, independentemente se é produto, se é serviço, a nossa empresa, ela é uma empresa de atendimento a cliente, é uma empresa que sana alguma necessidade, é uma empresa que tem que estar atenta a necessidades de um perfil de cliente, necessidades de um perfil de público-alvo. E estar atento a essas necessidades é o que vai tornar possível a nossa empresa se adaptar
mais rápido perante a qualquer mudança de necessidade, perante a qualquer mudança tecnológica que culmine numa mudança de necessidade, qualquer mudança ambiental, qualquer mudança que realize, que seja, que provoque uma mudança de necessidade, a gente estando atento a isso, a gente garante uma rápida adaptação a suprir essa nova necessidade. Ele dá esse exemplo, dentro do artigo, ele dá um exemplo sobre chicote para carruagem. Que se o chicote de carruagem tivesse entendido direito o seu posicionamento de mercado, ele não teria quebrado por conta do motor, mas ele teria entendido para que ele serve. Se todo mundo lá dentro da empresa que produzia chicote de carruagem tivesse entendido para que funcionava, tivesse se posicionado como um catalisador energético, né? Por mais doído que a gente pense ser isso hoje, ele era um catalisador energético, ele poderia muito bem depois modificar a produção do chicote de carruagem e passar a produzir correia de motor, alguma coisa assim. Então ele dá essa análise, óbvio. Fazer essa análise depois de passado o tempo, né, o famoso profeta do passado, é muito fácil. Mas fazer essa análise enquanto a coisa está em curso é o que diferencia as empresas que continuam, as empresas que se modificam, as empresas que prosperam, as empresas que crescem, frente às empresas que caem, dado as mudanças de mercado, dado as condições tecnológicas aí que vai quebrando ou não a empresa. Entender necessidades é o que faz você entender maior possibilidades de mudança e ter mais agilidade nessas possíveis mudanças. E é isso que deixa você competitivo e faz você não ter uma miopia em marketing. Para isso, o marketing não pode ser algo residual. O marketing não pode vir depois do produto. Então, ter esta consciência, você empreendedor, ter esta consciência vai mudar completamente a forma de você enxergar o marketing da sua empresa, enxergar a sua empresa e entender o que cobrar do marketing da sua empresa. Enxergar isso vai mudar completamente a entrega que você, profissional de marketing, possa vir a fazer nos serviços de marketing que você está prestando. É maravilhoso esse artigo, ele gera inúmeros insights, foi uma delícia fazer essa série de conteúdos aqui. Obrigado para quem acompanhou, obrigado para quem junto comigo aqui, foi discutindo, foi assistindo a aula. Se você está dentro da comunidade, você paga mensalmente aqui a EAD e acabou de assistir essa aula, cara, pode comentar na aula, pode me mandar um WhatsApp, manda lá, fala, nossa, vamos conversar a respeito disso. Né? Fala, o meu segmento é tal, a minha empresa é de tal coisa, como eu faço para me posicionar? Vamos conversar a respeito disso. É conversando a respeito disso que a gente vai descobrindo novas possibilidades, trazendo luz para esse tipo de assunto, trazendo esse assunto para a pauta, que a gente vai efetivamente descobrindo formas de melhor posicionar e formas de enxergar o marketing como ele realmente deve ser enxergado e formas de crescer e prosperar dentro das nossas empresas. Então, assim, esse é o objetivo desses conteúdos aqui, né? Ajudar os líderes a se desenvolverem, ajudar os empreendedores a se desenvolverem, ajudar as pessoas que atuam diretamente aí, ou indiretamente com o marketing a se desenvolver. E é muito gostoso fazer esse tipo de conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido assim como eu me diverti. Finalizando o curso de Miopia em Marketing, vou agora voltar aos estudos do próximo artigo e nos vemos no próximo curso. Não sei, cada semana eu termino, cada aula eu termino de um jeito diferente, mas é isso. Obrigado e valeu. Chama lá no WhatsApp para a gente bater um papo.